Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra comigo em Atos capítulo 2, começando na primeira palavra do primeiro versículo. Lucas escreveu isso. Lucas é o único escritor em toda a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, que provavelmente teve sangue gentio nele. Todo o resto era descendente de judeus. E ele disse, chegando o dia de Pentecoste, e lembre disso, pois é em cima disso que vou pregar. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. E quero usar como tópico tirado do primeiro versículo, que acabou trazendo a segunda parte, o dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste. E nesta mensagem vou dizer algumas coisas muito fortes no final da mensagem. E eu preferia fazer qualquer outra coisa do que dizer algumas coisas que sinto que tenho que dizer hoje. Deus começou a falar ao meu coração ontem sobre a mensagem e hoje pela manhã, antes do sol nascer, para ser sincero, eu sonhei com o que eu ia pregar aqui hoje. E vai ser algo meio amargo, pelo menos parte será amargo em nossa boca, mas eu oro para que seja o oposto no estômago. Todo remédio que às vezes tomamos não tem um bom gosto, mas espero e oro para que nos faça bem. O dia de Pentecostes, abaixe a sua cabeça, Pai, enquanto ministramos hoje, dependemos totalmente do Senhor, como qualquer ser humano. E peço que o Senhor venha ungir não só esse barro, mas também todos que podem ouvir a minha voz. Que a tua palavra seja dada ao povo, nos ajude a dizer exatamente como o Senhor quer, da maneira, com longanimidade, com mansidão, como o Senhor deseja. Peço tudo no santo e poderoso nome de Jesus, que sempre venhamos a diminuir e o Senhor continue crescendo. Amém e amém. Há mais ou menos 15 anos, orando de maneira fervorosa, bem cedo pela manhã, antes do sol nascer, acho que era 2 horas da manhã, Deus abriu as cortinas e me deu uma pequena visão sobre o que é esse ministério e sobre como seria a obra de Deus no geral, no futuro. Ele me disse que tocaria o mundo inteiro com o Evangelho de uma maneira que nunca tinha sido tocado antes. Nunca vou esquecer aonde eu estava, nunca vou esquecer aquele momento aonde eu senti que foi algo tão poderoso que pensei, se a presença de Deus tivesse tocado meu coração um pouco mais, eu teria morrido. Fisicamente, um ser humano não conseguiria aguentar. E ele me disse que milhões de católicos, batistas, metodistas, presbiterianos, episcopais, pessoas de várias cores, credos e raças seriam batizados com o Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas.
Desde aquela época, o mundo testemunhou e experimentou esse grande derramar, até que hoje sabemos que existem quase entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas batizadas no Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. E alguns dizem que até a virada do século existe a possibilidade de 50% dos cristãos no mundo podem ser pentecostais carismáticos. Essa é uma declaração muito forte e não veio dos pentecostais ou carismáticos, mas das denominações. Desde aquele dia, há 15 anos atrás, eu tenho visto Deus se mover e Deus falou ao meu coração e disse, naquela manhã, Ele disse, quero que você dedique um culto, a maioria das cruzadas, para pregar e ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo, tornando possível que as pessoas possam ser cheias, e eu vou encher literalmente centenas de milhares com o Espírito Santo, e vimos isso acontecer. Eu fiz o meu melhor para obedecê-lo, mas existe um asterisco ou um detalhe nesse cenário. Há 4 anos atrás, as multidões nas cruzadas começaram a crescer. Começaram a dobrar, triplicar. Começamos a alugar as maiores arenas na terra e os maiores estádios do mundo. Eu vi Deus sobre aquilo, mas talvez não tenha orado sobre aquilo o quanto deveria. Não sendo guiado pelo Espírito Santo, pensei, a multidão está grande demais e eu não sei como orar para 3, 4, 5 mil pessoas para que sejam cheias do Espírito Santo. E o que é que a gente faz? E logisticamente eu então concluí que seria impossível e eu decidi então a deixar para lá os cultos sobre o Espírito Santo. Estávamos em uma certa cidade e naquela tarde eu tinha me preparado para o culto como sempre faço. Lembro de sair para orar e buscar a Deus, mas estava com o espírito atribulado. Estava tão atribulado enquanto eu orava e enquanto eu preparava a mensagem que não era sobre o Espírito Santo. Não tinha nada a ver com o batismo no Espírito Santo. E foi ficando cada vez mais pesado. E enquanto eu entrei naquela arena, ou no auditório, o lugar estava lotado, e eu entrei pelo lado do púlpito, os pastores estavam sentados ali, e eu detectei aquela presença, aquele mover maravilhoso do Espírito Santo. E eu não posso descrever com palavras, eu não tenho esse vocabulário. Mas eu estava ali, ao lado dos pastores e comecei a chorar. E o Espírito de Deus disse, você não está me obedecendo. Você não está fazendo aquilo que ordenei que você fizesse. Eu não te mandei ignorar os cultos do Espírito Santo. Me obedeça, pregue sobre o Espírito Santo hoje. E obedeça o que eu te mando fazer. Eu estava com minhas anotações em minhas mãos, eu peguei e deixei de lado. E isso instantes antes do Doni passar o culto para mim. E para honrar a palavra que Deus tinha me dado, uma onda de glória veio sobre aquele lugar. Foi como se o céu tivesse explodido. Vimos centenas de pessoas batizadas no Espírito Santo naquela noite e desde aquele dia. Vimos
os maiores números que já testemunhamos, de maneira gloriosa, maravilhosa, na maioria das vezes, instantaneamente, batizados com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, com a capacitação do Espírito Santo. E acredito que é só o princípio. Eu acredito que esse mover do Espírito Santo, anote o que estou para dizer, pois acredito que é profético e não vai diminuir antes do arrebatamento da igreja. O que vai acontecer é que ele vai aumentar em intensidade, poder e força. E a razão pela qual sei disso é por causa do que está em meu espírito e por causa do que a palavra diz: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nessa manhã em oração, nossas próximas cruzadas em outros países serão em Santo Domingo, no Chile, no Paraguai, em Sierra Leone, na África, na Libéria, também na África, e as multidões podem chegar até 60, 70 mil pessoas por culto. Nesta manhã Deus me falou: eu vou derramar não só sobre os americanos, não só sobre alguns segmentos das sociedades do mundo, mas minha palavra diz sobre toda a carne. E eu quero que você tenha cultos do Espírito Santo no Chile, em Santo Domingo, no Paraguai, na África e no resto do mundo. E você vai ver até 10 mil pessoas batizadas no Espírito Santo em um só culto, enquanto eu derramo do meu Espírito sobre toda a carne. Eu quero levar você hoje para um lugar há 350 anos atrás. Deus é um Deus de ordem e governo. O reino dele, o governo dele, sempre está em ordem perfeita. Toda vez que algo está confuso, não é de Deus. Seu reino é exato, suas profecias acontecem na hora certa. Aleluia! Glória a Deus! A Rússia não o chateou e nenhuma outra pessoa atrapalhou a sua linha do tempo. Eu não posso atrapalhar os planos dele e nem você. Ele é um reino de ordem. Se você estudar a palavra de Deus, você vai saber que tudo o que temos hoje em Jesus teve sua fundação no Antigo Testamento. Por exemplo, a Páscoa, os filhos de Israel saíram do Egito, aplicaram o sangue nos umbrais da porta, está em Êxodo 12, quando eu ver o sangue, vou passar por você. É a Páscoa. A Páscoa é um tipo de nossa redenção, nossa salvação. Sair do Egito era um tipo da gente saindo do mundo. Todos que estudam a Bíblia sabem disso. 7 semanas, mais um dia, 50 dias depois da Páscoa, era a festa ou dia de Pentecoste. E esse é o meu tópico nessa tarde. A palavra Pentecoste no grego quer dizer 50º. Quando você diz Pentecoste, se você estivesse na Grécia há 2000 anos atrás,
você estaria dizendo 50 ou 50º. Então, em Atos 2:1, quando diz que no dia de Pentecoste, queria dizer 50 dias depois da Páscoa. Na festa judaica da Páscoa, o Espírito Santo veio. Agora, o Espírito Santo chegando no dia de Pentecoste não foi obra do acaso ou não foi coincidência ou algo que aconteceu por acontecer. Foi designado por Deus, estabelecido por Deus há muito tempo atrás, no passado, que o Espírito Santo viria naquele dia de Pentecoste, porque o dia de Pentecoste, como a Páscoa, era um tipo de nossa redenção. A festa de Pentecoste era um tipo de nosso batismo no Espírito Santo. E é por isso que o Espírito veio naquele dia. Ontem à tarde o Espírito Santo me falou, ele disse: volte e olhe para a antiga lei levítica e mosaica da festa de Pentecoste. E veja o que diz para você para os dias de hoje. Agora, deixa eu te falar um pouco da história. Nesse dia específico, que foi uma ocasião muito feliz, e vamos falar dela daqui a pouco, o sacerdote pegava pães ázimos, fazia grandes pães, colocava diante de Deus em direção do altar de sacrifícios. O altar de sacrifícios, aonde os cordeiros eram colocados, era um tipo do Calvário, um tipo de Jesus que seria brutalmente morto no monte do Gólgota. Os cordeiros colocados ali representavam Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles viravam para o altar e mostravam sua oferta para o altar e para Deus. E depois voltavam para o povo, mostrando que toda a bênção que temos, que todo atributo que vem para nós de Deus, que toda a bênção que podemos ter nesta tarde, vem somente através da cruz do Senhor Jesus Cristo. O batismo com o Espírito Santo é seu por causa da cruz. O Espírito Santo nem podia estar em você se não fosse pelo preço que Jesus pagou quando ele abriu caminho no Calvário. Ele, de fato, pegou os pães ázimos, olhou para Deus o Pai, glória a Deus, e disse: Pai, eu sou o altar, eu sou o cordeiro morto, e eu preparei uma forma para que ele se abra e volte para o povo, para que possamos entrar e beber da água da vida gratuitamente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Agora posso ver aquele sacerdote, em suas lindas vestes, enquanto ele pegava a oferta e levantava em direção ao altar. Ele não sabia, mas estava fazendo aquilo pelo Jimmy Swaggart. Ele não sabia, mas estava fazendo aquilo por você, se preparando para o momento, como o irmão leu hoje à tarde, quando Jesus disse: se alguém tem sede, que ele venha até mim e beba, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas.
Eu não sei se você vai se empolgar com isso ou não, mas eu já estou empolgado. Muito bem, vamos ver agora o que essa festa do Pentecoste quer dizer. Há 3.500 anos atrás, há 3.000 anos atrás, 2.500 anos atrás. Vamos ver o que queria dizer. Celebrava e comemorava a colheita. Agora, quero que você entenda essas palavras. A festa de Pentecoste, que era o princípio fundamental de nosso batismo no Espírito Santo, celebrava a colheita. Se você estuda a Bíblia, e se eu sei que esses pregadores aqui são assim, a sua mente, seus pensamentos, sua alma, o seu espírito constantemente meditam em Deus. Você sabe o que a palavra colheita quer dizer? O batismo com o Espírito Santo, Deus estava estabelecendo um padrão. Eles celebravam a colheita. Ele estabeleceu o padrão que o derramar do Espírito Santo nesses últimos dias ajudaria a trazer a colheita do mundo inteiro para Jesus Cristo. Quando comecei na rádio, senhores, aqui em Pittsburgh, há 17 anos atrás, eu não estava na televisão na época, mas as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e oravam em línguas eram vistas como malucos, como se tivessem comido pão estragado, como se fossem birutas. Eles eram ignorados. Ninguém acreditava nessa historinha. Todo o diabo do inferno quis me tirar da rádio. Todo o poder das trevas. Mas hoje, nesse mês e no ano que estamos vivendo, não existe uma só igreja, sendo católica ou protestante, nessa terra ou quase em nenhum outro lugar do mundo, não importa se é batista, metodista, presbiteriana, episcopal ou da Estação da Salvação. Todas têm pessoas ali batizadas com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, enquanto o Espírito de Deus os capacita. Um pastor chegou um de nossos pastores em Baton Rouge, no Centro Familiar de Adoração, de uma igreja batista, e falou: não sei o que vamos fazer. Muitos da nossa igreja foram batizados com o Espírito Santo. O que faremos? O que faremos? 3/4 deles oram em línguas, 3/4 têm sonhos e visões, 3/4 acreditam nos dons do Espírito. O que é que vamos fazer? Vocês estão me entendendo? Explodiu. Essa é a colheita. Essa é a colheita. Essa é a colheita. Eu viajo pelo mundo inteiro. Viajei para o coração da África. Já estive em lugares onde muitos seres humanos não estiveram. No coração da América Central, América do Sul, Europa, Ásia, no mundo inteiro. E nossa organização ajuda a apoiar mais de 500 missionários. Todo mês que passa, escrevemos cheques, ofertamos dólares no valor de 1,3 trilhões de dólares para missões, para ajudar a construir igrejas e seminários. Só existem 2 organizações maiores do que a gente quando o assunto é missões: é a Assembleia de Deus e os Batistas do Sul. Não importa aonde você vá, esse homem gastou 25 anos ali como diretor do seminário em Baton Rouge e 25 anos lá na Ásia, contando a história de Jesus Cristo. Quando os comunistas invadiram Burma, o Ray e a Bethany Trask eram missionários e foram forçados a sair dali. Tiveram algumas horas para fugir.
Ele saiu dali sabendo que a igreja que o Espírito Santo tinha estabelecido não iria enfraquecer e morrer. O irmão de uma outra denominação que também foi embora e ficou chorando, dizendo: não temos nada, nós não temos nada, estou aqui há 35, 40 anos e não tenho nada, não vejo nada. Mas ele saiu dali e hoje a igreja em Burma é pentecostal, está cheia do Espírito Santo, está crescendo, as pessoas são salvas, igrejas são construídas, pessoas são batizadas no Espírito Santo, pessoas estão sendo curadas. Estou te dizendo que a mensagem pentecostal, a colheita do Pentecoste, a festa do Pentecoste é a festa da colheita. E eles estão vindo. Deus me disse há um ano atrás: eu quero que você comece a dividir o tempo entre os Estados Unidos e o exterior. Nunca vi uma fome tão grande em outros países. Eu nunca vi uma fome assim. Nossa primeira noite em Buenos Aires vai ser o próximo programa que você vai ver pela televisão. Daqui a 2 ou 3 semanas. No primeiro culto, estava chovendo muito no estádio do River Plate. Não estou falando de pouca chuva, estou falando de muita chuva. Choveu por 1 hora e a chuva caía de maneira pesada e mais de 40 mil pessoas estavam ali na chuva em Buenos Aires, na Argentina. Acabamos com 70 mil pessoas ali no domingo à noite. Milhares e milhares deles aceitando a Jesus Cristo. É a colheita, é a colheita. Eu não sei como vamos fazer, mas Deus me disse que vamos levar a palavra para a União Soviética, para a Rússia Soviética, para a China comunista, porque Ele não disse que ia derramar de maneira pequena, Ele disse que derramaria sobre toda a carne. Tem outra coisa que quero falar disso antes de largar esse ponto. A festa da colheita, a festa de Pentecoste, aconteceu na conclusão da colheita. Não foi no começo da colheita, mas depois que o último grão tinha sido colhido. A festa do Pentecoste começou depois da colheita. Entendeu? Eu estou te dizendo, estamos próximos do fim. Eu sei do que estou falando. Estamos próximos do fim. Se prepare para o arrebatamento, igreja. Se prepare para a trombeta de Deus, igreja. Se prepare para a volta de Jesus. Se prepare para a trombeta que vai tocar. Chegou a hora. No mundo inteiro está sendo derramado. É agora. Muito bem. O Espírito Santo me pediu para dizer outra coisa. Você está ouvindo pela televisão, em algumas igrejas, em algumas conferências, que não existe esse negócio de arrebatamento, que não vai acontecer. Você está ouvindo de pregadores poderosos que não vai acontecer, que não é bíblico. Deixe o Jimmy Swaggart te dizer nessa noite, se você escutar isso, é mentira. É uma mentira. O apóstolo Paulo disse: o Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, vamos ser arrebatados com Ele nas nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Por isso consolem uns aos outros com essas palavras. A Bíblia diz para aqueles que estiverem buscando, Ele vai aparecer uma segunda vez, sem pecado, para a salvação. A Bíblia diz que Ele está vindo. Eu estou buscando a volta de Jesus, estou buscando ouvir a trombeta. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Eu quero que você saiba o que acabei de falar. Aqueles que estiverem buscando a Ele. Se você não estiver buscando a Ele,
Outro dia eu preguei e disse, esse povo que não está esperando ele e diz que não vai acontecer, eles vão subir assim mesmo. Não tenho tanta certeza assim. A Bíblia diz que é para aqueles que estiverem esperando ele, buscando a ele, esperando por ele. Aleluia. O arrebatamento vai acontecer. É para isso que temos o derramar do Espírito Santo, preparando a igreja para salvar pessoas. Então não era só algo que significava o fim da colheita, mas também representava um dia de tremenda alegria. Quero dizer algo para você e oro para que eu possa falar da maneira correta. De acordo com a palavra de Deus, Atos 2:4, Atos 10, Atos 19 e 1 Coríntios 14 ensina que recipientes do Espírito Santo falam em outras línguas na medida que o Espírito de Deus capacita, sem exceções. Ouviu bem? Sem exceções. Quando você é batizado no Espírito Santo, você fala em outras línguas. O que eu quero te dizer é o seguinte: eu não estou pregando uma igreja, uma comunhão, um movimento ou denominação. Alguns pregadores me escrevem e ficam irados porque pensam que estou promovendo uma igreja. Eu não estou promovendo a igreja de ninguém. Mas eu estou dizendo que não importa que tipo de pregador você é, ou que tipo de diácono você é, ou que tipo de cristão você é, se você é batista, católico, metodista ou o que for, você precisa do batismo com o Espírito Santo. Sem o batismo com o Espírito Santo, você não vai fazer muita coisa para Jesus Cristo, você não vai ver muita coisa sendo feita pelo Senhor. Você precisa do poder do Espírito Santo. Alguém disse, eu conheço alguém que construiu uma igreja grande e não acreditam no Espírito Santo. Podem até ter construído, mas vai ter muito pouco a ver com Deus. Ouviu bem? O homem pode construir grandes igrejas e não ter nada a ver com Jesus. Mas para que os santos que conhecem a Deus e são cheios do Espírito, para estarem alinhados com a palavra de Deus e terem um relacionamento com Jesus, você vai precisar do poder, do batismo, do enchimento, do fluir do Espírito Santo na vida deles. Agora, você está me ouvindo? Porque eu estou pregando a verdade. O batismo com o Espírito Santo usa o termo alegria. Nessa festa do Pentecoste, uma grande alegria. Como é que eu posso dizer isso? Pertencer a uma igreja, estar ativo na religiosidade de funções da igreja, estar totalmente envolvido no trabalho da igreja, pode ser um dos estilos de vida mais chatos e sem vida e morto que você já experimentou. Não estou te falando que você não deve servir na igreja. Nós estamos o tempo inteiro em Baton Rouge tentando fazer pessoas servir na igreja. Mas estou dizendo que se for só isso, se o seu relacionamento com Deus é usar uma medalha que mostra que você foi para a igreja 52 semanas ano passado, você está entendendo bem? Se o seu relacionamento com Deus é dizer, eu sou da Assembleia de Deus, ou eu sou da Igreja de Deus, ou eu sou batista ou nazareno ou metodista, você está em apuros. Mas o Espírito Santo, deixa eu esclarecer, a salvação separa você do mundo. O batismo no Espírito Santo separa você de uma vida seca, morta e cheia de religiosidade.
De repente, Jesus não é alguém que viveu há 2000 anos atrás, mas ele vive em seu coração. Você pode acordar 2 horas da manhã e orar em línguas por meia hora, enquanto a presença dele flui em seu coração e a glória dele flui em sua alma. De repente, você pode encarar todo o demônio no inferno e você sente um poder maior do que qualquer demônio e que pode elevar você acima das trevas, como a Janet acabou de cantar, e você pode chegar a lugares mais altos. Estou falando de algo que é um estilo de vida. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estou falando não só para pregadores, mas falando até para criancinhas. Estou falando para você, e você, e você, e você. Você pode perguntar, não sei se posso, você pode. A maioria do cristianismo é uma forma religiosa seca e morta. Você vai para a igreja porque é hora de ir. Você fica sentado ali. Porque é o que você tem que fazer. Você vai para casa e bateu o cartão da semana. Se alguém ao seu redor diz aleluia, você morre de medo. Entendeu? Você não tem nada. Você é um barril vazio. Você tem poeira aí dentro. Está cheio de teia de aranha dentro do seu coração. Não tem nada aí dentro. E não estou falando mal de ninguém. Temos muitos pentecostais no mesmo estado, muitos carismáticos no mesmo estado. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, receba o poder do Espírito Santo, deixe fluir em seu coração e em sua vida. É uma alegria. É uma alegria. Estou tentando te falar. Isso que é tão lindo. Não é só para o pregador, ou para o padre, ou para a liturgia religiosa. Oficial. Mas é para você e para você. Talvez você não foi para a escola 2 dias na vida, mas você pode ser batizado com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. Você pode ter um doutorado, mas pode ser batizado no Espírito Santo. Você pode ter vários problemas, mas se você tiver o Espírito Santo, Ele vai te guiar. É algo vivo. A sua experiência passa a ter vida. Aleluia! Você sabe qual o problema dos cristãos que tinham que ser cheios do Espírito, mas eles vão para a igreja cheias do Espírito e mesmo assim. Sabe qual é o problema? Deixa eu consertar. Sabe qual é o seu problema? Ele não pode trabalhar em você. Eu não sei de você. Talvez você seja diferente. Talvez eu seja romântico. Mas quando eu vejo a bandeira americana balançando, eu vou te dizer, viu? Dá até vontade de chorar. Eu me levanto. Eu saí da Casa Branca outro dia e tinham representantes ali da infantaria, do exército, da marinha, estavam enfileirados, estavam com a roupa toda arrumada, com a arma postada no ombro, a bandeira e tal. Fizeram aquilo para nós, pregadores. Eu saí dali, esse é meu país. Da mesma maneira, quando você menciona o batismo com o Espírito Santo e menciona, não, deixa eu mudar. Quando você menciona Jesus Cristo, os meus olhos enchem de água. Eu quero me levantar, eu quero levantar minhas mãos e dizer, glória ao nome do Senhor.
Ele é glorioso, Ele vive para sempre, Ele é o mais belo entre os milhares, Ele é a estrela resplandecente da manhã. Glória a Deus. Ele me alegra. I get so thrilled with Jesus every moment of the day. I get so thrilled with Jesus. He's the life, the truth, the way. I get so thrilled with Jesus. He satisfies my longing soul. I get so thrilled with Jesus. Why? For He's the one who made me whole. Glória a Deus. Aleluia. Alegria, 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 alegria. Ah, mas Jimmy Swaggart, essa não é minha personalidade. É o que estamos tentando fazer, é o que o Espírito está tentando fazer. Ele quer tirar você, fazer você mudar essa personalidade seca e fria. E Ele quer te dar vida abundante. Glória a Deus. Eu vou te contar algo. Alguns vão pensar que é maluquice. Não posso fazer nada, não estou nem aí. Estávamos pregando em um certo estado, era domingo à noite para acabar a conferência, tinha muita gente lá e foi um culto glorioso, daqueles que você não esquece. Eu lembro que um homem estava sentado mais ou menos ali. Ele tinha um terno muito bonito e um homem que parecia ter dignidade, mas aí o Senhor veio e o batizou com o Espírito Santo. E batizou outras pessoas que estavam ali também. Mas depois que aquele homem foi cheio do Espírito Santo, ele começou a rir. Ele riu até que todo mundo ao redor dele e naquele lugar fosse embora. E não é só isso, ele estava rindo no Espírito. E ele estava tão influenciado pelo poder que ele chegou até o chão, chegou assim no corredor e ele se levantava rindo. Aí ele caía de novo e por horas ele fez a mesma coisa, caía, depois se levantava e depois caía de novo e não parava de rir no Espírito Santo. E sei que alguns vão dizer, olha, isso aí é fanático demais para mim. Escuta aqui. Seu bobalhão, você nem sabe o que é viver. Zé Mané. Por causa da nossa agenda, geralmente vamos embora assim que acaba o culto. Hoje eu tenho que gravar algo para televisão, mas geralmente vamos embora. Depois do culto de domingo, entramos no avião e vamos para Baton Rouge. Mas antigamente não fazíamos isso, desmontávamos tudo. E lembro que eles estavam desmontando a bateria, desmontando as luzes e ele ainda estava lá. Dando risada, caindo no chão, levantando, mas ainda estava lá. Desmontaram as luzes, os instrumentos e ele estava lá. Ria, caía no chão, levantava e depois caía de novo. Caía, levantava, e você está dizendo, eu não entendo, mas é disso que eu estou falando. Quando você recebe isso, o que estou descrevendo para você, o colapso nervoso acaba. Aleluia! Porque agora você tem o maior psicólogo que o mundo já conheceu. É um dia de alegria. Agora vamos falar do último. Foi uma convocação santa. Deus disse para Moisés, vai ser uma convocação santa. A Bíblia diz que todos os homens se reuniam ali. Era uma das 3 festas no ano que todos os homens tinham que ir para representar a significância e a importância dela. Agora,
Como é que posso dizer isso aqui? Toda vez que uma denominação ou movimento esquece que Deus é um Deus santo, quando eles dependem totalmente de sua soberania, ignorando sua santidade, vão morrer. Todas as vezes. Entendeu? Se existe algo que Deus é, Ele é um Deus santo. Os querubins clamam, santo, santo, santo. Não estou falando de legalismo, estou falando do Espírito Santo. É parte do nome dele, Santo, Espírito Santo, fazendo você caminhar de acordo com o que Deus quer e não de acordo com o que o mundo quer. Satanás, vendo esse movimento vindo do céu que estamos tentando descrever para você hoje à tarde, naturalmente está lutando com toda a sua força para tentar pará-lo. Está atrapalhando mais a ele do que qualquer outra coisa. Então ele quer acabar com o movimento. A maioria dos pentecostais e carismáticos, não estive em muitas igrejas carismáticas, mas sinto que posso falar isso deles também. Mas já estive em centenas e centenas de igrejas pentecostais nos últimos anos. A maioria, e creio que posso dizer sem medo de errar, dos pastores em nossas igrejas pentecostais, evangélicas, seja qual for o nome, são homens de Deus, tentando apresentar Jesus Cristo, tentando proclamar a palavra do Todo-Poderoso. Entretanto, nas igrejas, existem problemas hoje no movimento pentecostal, no movimento carismático, que esse fluir de Deus nunca teve antes. Problemas que ameaçam a essência, a base, o músculo espiritual desse movimento. Quando Deus falou ao meu coração, há uns 3 anos atrás, e disse: você tem uma mensagem para a igreja católica, entregue a eles. Eu fiz o meu melhor e vou continuar fazendo. Ele também me disse: você tem uma mensagem para o mundo denominacional, entregue a eles. Diga para a igreja católica que a maioria da tradição deles não é bíblica, está errada e vai desviar as pessoas. Diga para o mundo denominacional que não faz diferença qual é o tamanho do prédio deles, quanta educação, seminários ou dinheiro eles têm, sem o Espírito Santo eles não vão para lugar nenhum, não vão fazer nada, eles precisam do Espírito Santo. E vou te falar dessas duas coisas, daqui a pouco eu vou terminar. Você fala de oposição? Todo o inferno nos atacou. Entretanto, nós vimos centenas de milhares, e não estou exagerando, centenas de milhares de católicos aceitando o Senhor Jesus Cristo, salvos pelo sangue do Cordeiro e batizados no Espírito Santo. Da mesma maneira, no mundo denominacional, mesmo com toda a oposição, já vimos, creio que podemos dizer sem exagerar, milhares de pastores no mundo denominacional que foram batizados com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, na medida que o Espírito de Deus os capacita. Pregadores, escutem aqui. Somente entre eu e você pode pregar uma mensagem bonita e bem elaborada, que as pessoas vão até dizer: isso não é lindo, não é maravilhoso e bom, mas poucos serão salvos, poucos serão transformados,
Quando você prega o que esse livro diz, alguns vão ficar nervosos, vão querer te expulsar. O inferno vai ficar louco, mas você vai ver pessoas salvas, cheias do Espírito Santo e curadas pelo poder do Todo-Poderoso Deus. E o Senhor me disse: você tem uma mensagem para o mundo pentecostal e para o carismático também. E não sou um pregador tão bom se pregar só para os de fora e não para os de dentro. Católicos e batistas, me escutem. Vocês não precisam desligar a televisão, prestem atenção. É difícil dizer isso porque a resposta vai acabar sendo, e depois disso vou acabar. Vai ser: você está tentando dizer algo duro a respeito dos outros. Se é o que você quer acreditar, eu não posso fazer nada. Só posso pregar o que acredito. Isso não é fácil e custa algo. Meu único medo não é a oposição, a perseguição ou o que for. O meu medo é não dizer o que o Senhor quer. Agora, eu não quero que você responda. Eu nem quero que você diga amém ou glória a Deus, apenas escute. Como mencionei, a mensagem pentecostal é a mensagem da Bíblia, é a mensagem da palavra de Deus, é a mensagem de Deus para essa hora. E ainda assim, quando o mundo lá fora, o mundo denominacional, o mundo católico, o mundo carnal em geral, quando eles pensam na mensagem pentecostal, eles não conhecem esses homens ou que eles pregam em suas igrejas, porque eles não estão lá. Se eles pudessem entrar na igreja deles, sairiam de lá louvando a Deus, sairiam tocados, às vezes irados, mas teriam ouvido a palavra. Entretanto, quando ligam naquilo que se diz ser um canal cristão, preste atenção. Meu Deus, como vou dizer isso? Todo grande ministério de televisão que diz ser pentecostal ou carismático, que a maioria do mundo está assistindo, ou que o mundo denominacional está assistindo, que o mundo católico assiste, que fica assistindo e observando, eles dizem: se isso é o Pentecoste, não queremos ter parte nisso. A maioria do que se passa por pentecostal é uma desgraça diante de Deus. A mensagem pentecostal está sendo arrastada na lama. Exaltam o prazer e o entretenimento. Pregadores carismáticos aparecem na televisão falando que recebem ofertas de companhias de cerveja e que vão orar para que eles vendam mais cerveja, e falam de orar pelos enfermos em um pseudo programa pentecostal na televisão conhecido no mundo. Um executivo de cerveja de um dos maiores distribuidores do país foi um convidado no programa, e aí eles vêm e falam que os dons do Espírito estavam em evidência. Estamos zombando de Deus, do Espírito Santo, da palavra de Deus. E milhares de pastores de denominações que têm fome demais de Deus ligam nesse lixo
e dizem: se isso é Pentecoste, eu não quero. Escuta aqui, a mensagem pentecostal não é enganação, não é uma farsa, não é uma piada, não é uma degradação da santidade ou da santificação. Não é ter dançarinos dançando no palco, falando que é o Espírito. Não é promover shows de rock, falando que vem do Espírito Santo. A verdadeira mensagem pentecostal representa algo, representa a santidade, representa a modéstia, representa a decência, representa a santificação, representa uma vida limpa, representa o poder do Todo-Poderoso Deus e não um show de carnaval. E eu sei, alguém disse: para que você diz essas coisas? Porque Deus mandou. E eu vou te dizer o que está acontecendo. Muitos dos nossos pentecostais e carismáticos não têm discernimento. Olham para isso e nem sabem o que é. Eles nem sabem, não existe Espírito Santo operando na vida deles para que eles possam saber ou entender o que está acontecendo na tela da TV na frente deles. Ninguém no mundo acredita nos dons do Espírito mais do que o Jimmy Swaggart, mas não é para ser um show. Eu vou terminar. Alguém disse: por que você não fala os nomes? Um irmão escreveu dizendo isso: se você ainda não sabe, não há por que eu falar o nome. Ouviu bem? Eu quero repetir: se você não tem discernimento bastante para saber o que você está ouvindo na igreja e saber o que você está assistindo, que diz ser um canal cristão, se você não tem discernimento, eu posso falar de alguns nomes e você ainda não ia saber quem era. Muito bem, isso é negativo e eu sei, mas 5 minutos e eu acabo de pregar. Terça-noite, há 2 semanas atrás, enquanto prego essa mensagem, fizemos uma conferência de pastores de jovens. 2.000 pastores participaram. Isso aconteceu quase uma semana, mas naquela terça-noite, Deus ajudou esse pregador a pregar e não foi a minha mensagem que conseguiu fazer isso, não. Mas no fim da mensagem, foi um daqueles cultos aonde vidas foram transformadas por toda a eternidade. Não foi planejado, nada inventado. Um mover do Espírito Santo. O poder de Deus veio sobre aquele lugar. Em toda a minha vida eu nunca vi nada como aquilo. Centenas de cristãos pentecostais, batistas e alguns metodistas.
milhões de jovens estavam clamando a Deus no chão, chorando, gemendo, soluçando diante do Senhor. Era quase meia-noite, acho que quando saímos dali era 11 horas da noite. O poder de Deus veio sobre aquele lugar. Homens chorando diante de Deus, 2.000 deles chorando diante de Deus. Saíram dali para nunca mais serem os mesmos. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. E eu quero terminar dizendo, vocês que me assistem pela televisão, vocês têm fome de Deus e querem mais de Deus. Não olhe para muitas das coisas que dizem ser pentecostais ou carismáticas. Não olhe para todos aqueles que estão dizendo que com Jesus você pode ser rico. Se você der $100, vai ganhar 1.000. Desliga esse negócio que não vale a pena. Desliga esse negócio. E se você puder ignorar toda a falsidade que o diabo tenta trazer para atrapalhar, você vai encontrar o verdadeiro fruto da vinha que está crescendo e o Espírito de Deus que está ali, e Jesus Cristo vai mudar sua vida e te batizar com o Espírito Santo, trazendo alegria incomparável para a sua alma. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, te amamos, te louvamos. Pedimos neste domingo à tarde, enquanto falamos algumas coisas que gostamos de dizer e outras que não gostamos tanto de dizer, mas pregamos elas porque acreditamos que o Senhor pediu. Estou pedindo em nome de Jesus, agora, que o Senhor flua em todo o coração e toda a vida neste lugar. Que todo coração faminto seja cheio, toda alma sedenta seja saciada. Eu peço, Deus, porque precisamos de Ti, temos fome e sede de Ti. E peço no santo nome de Jesus, de cabeças baixas e olhos fechados. Quantos aqui, irmão Swagger, sei que estou salvo e não tenho que perguntar, não tenho a menor dúvida, mas ainda não fui batizado com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas enquanto o Espírito capacita, e eu quero ser cheio do Espírito. Levante suas mãos em todo esse ginásio, por favor. Por favor, não vamos te envergonhar, eu prometo. Eu quero que todos aqui se levantem, se coloque de pé, por favor. No santo nome de Jesus, vou pedir que todos que levantaram a mão, desça até aqui na frente e desça por esses corredores. Venha dos lados, da frente, de trás, do meio, em todo esse ginásio. Enquanto eles cantam agora, quero que você venha. Se você levantou a sua mão, pode descer. Quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor, por alguns instantes. Em primeiro lugar, você veio até aqui para ser cheio do Espírito Santo. Você não veio implorar, pedir, esperar. Todas essas coisas são boas na hora certa, mas você veio receber. Nos círculos pentecostais, por vários e vários anos, aprendemos que tínhamos que esperar para receber o Espírito Santo. Isso não é bíblico. É bíblico esperar. Claro, eu espero diante de Deus todos os dias. Você deve esperar diante de Deus. Não tem nada na Bíblia que fala que temos que esperar para receber o Espírito. Eu sei que alguns dizem que isso está em Lucas, espere até receber poder do alto. Foi o que falaram para os discípulos e para os outros. Mas não estava falando deles receberem, mas da vinda do Espírito. Ele ainda não tinha vindo.
E eles falavam, espere até ele vir. E no momento que ele veio, eles foram cheios. Naquele momento. E todas as outras vezes, na palavra de Deus, que você vê pessoas sendo batizadas no Espírito, foi instantaneamente. Depois que o Espírito veio, no dia de Pentecoste, foi instantâneo. Atos capítulo 8, quando Pedro e João impuseram as mãos naquele povo em Samaria, eles foram cheios instantaneamente. Em Atos capítulo 9, Ananias impôs as mãos sobre Paulo e ele foi cheio na hora. Atos capítulo 10, o Senhor nem esperou Pedro terminar o seu sermão. O Espírito Santo veio no meio do sermão e Cornélio e toda a sua casa foi batizada no Espírito Santo. Atos 19, Paulo explicou para o povo como eu estou explicando para você. Sei que ele explicou bem melhor, mas quando ele impôs as mãos sobre eles, eles foram cheios instantaneamente. Então, você veio receber o dom do Espírito Santo. Em segundo lugar, Atos 2, Atos 10, Atos 19... ensina que todo recipiente, como mencionamos na mensagem, fala em outras línguas na medida que Deus capacita. Cremos que essa é a evidência física inicial que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Vão haver outras evidências também, mas essa é a evidência inicial e física que a pessoa recebeu. Em terceiro lugar, você pode falar em línguas meio-dia, ou você pode falar em línguas algumas palavras, mas você ainda assim estará cheio do Espírito Santo. Não é por quanto tempo você fala, não é isso. Isso quer dizer que você tem algo, pode ser pouco ou pode ser muito, mas Ele vai dar isso para você se você acreditar. E somente duas coisas podem evitar que você seja cheio. A primeira é a incredulidade. Incredulidade. Se você está aqui e não acredita, a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer obra nenhuma ali por causa da incredulidade deles. Mas se você veio acreditando, e não quer dizer que você entende tudo, talvez você não entenda muitas coisas, tenho certeza que sim, mas não é incredulidade, é que você não sabe. Mas vamos deixar isso para lá. O problema que faz com que mais pessoas não recebam o Espírito Santo é uma falta de saber como ceder ao Espírito de Deus. Deus quer te encher, Jesus quer te batizar, e incidentemente é Ele quem batiza com o Espírito Santo. Ele quer te encher, mas as pessoas não sabem como ceder. Daqui a alguns instantes, eu vou pedir a esse povo que chamei aqui para impor as mãos sobre você. E sei que você não faria isso, mas não quero que você balance pessoas, tente bater neles, você não pode enchê-los. Eu não posso enchê-los, se eu pudesse encheria, mas não dá. Jesus é quem batiza. Você pode ser a extensão de suas mãos, só isso. Sempre trate esse homem ou mulher, e eu sei que você vai fazer isso, mas digo isso por causa deles. Trate ele como um cavalheiro e ela como uma dama. E no momento que você impuser as mãos sobre eles, faça isso orando em línguas. Escute. No momento que eles impuserem as mãos sobre você, você pode levantar as mãos, vai te ajudar. É um sinal de submissão a Deus. Não quero que você peça em inglês. Não quero que você fique implorando em inglês. Não quero que você peça ao Senhor para te encher com o Espírito em inglês. Você já pediu e é por isso que você está aqui. Por que você não quer que eu louve ao Senhor em inglês? Pela seguinte razão. Você não tem como falar duas línguas ao mesmo tempo. Se você estiver falando inglês, não vai falar outra coisa. E Ele quer te encher, mas não vai ter como, porque você não dá uma oportunidade para Ele. Então, segundos depois de orarmos, e esse pessoal impor as mãos sobre você, você vai orar em outras línguas enquanto o Espírito te capacita. Agora, dentro de você, escute com atenção. Quando orarmos, se você acreditar, vai acontecer. Ele disse que aconteceria. Ele não falou, vou pensar, ele disse, eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Dentro de você, porque o Espírito está aí. Quando você foi salvo, o Espírito entrou. Mas ele não toma posse de você como ele quer, e você tem que receber poder do alto. Dentro de você, você vai sentir, ouvir, seja como você quiser chamar, palavras que não são em inglês ou espanhol, se você fala espanhol, nenhum tipo de língua ou idioma que você aprendeu com seus pais, mas um idioma que você não sabe o que é.
vai ser o Espírito de Deus te capacitando. Entendeu? Vai ser o Espírito de Deus capacitando você. E Ele não faz mais nada. Ele não te força a falar em línguas. Ele não te coloca em um tipo de transe, forçando você a falar. Ele não força você a ser cheio. Ele te capacita e você é quem fala. Você não está buscando línguas, mas as línguas vão vir. Você quer que o Espírito Santo entre. Mas a Bíblia diz que todos começaram a falar em línguas quando eles foram cheios com o Espírito Santo, de acordo com a capacitação que Ele deu. Ele está pronto para te encher. Jesus está pronto para te batizar. João disse, eu te batizo com água, mas Ele vai te batizar com Espírito Santo e com fogo. A pá está em suas mãos e Ele vai limpar a sua eira, colocar o trigo no celeiro e lançar o joio no fogo. Glória a Deus! Ele está pronto para te batizar. Não importa se você é católico, nazareno, batista, Assembleia de Deus, ou seja o que for, Ele está pronto para te batizar, agora mesmo. Em segundos, você vai falar em línguas, porque Ele está pronto para te encher. Abaixe a sua cabeça, feche os olhos e levante suas mãos, por favor. Pai Celestial, em nome de Jesus, estamos aqui crendo. Estamos diante de Ti pedindo. Pedimos que o Senhor derrame o Seu Espírito, como o Senhor disse que faria, sobre toda a carne, sobre toda mulher, todo homem, todo menino e menina nesse lugar. Peço em nome de Jesus que o rio de Deus venha fluir nesse auditório, flua em todo o coração, flua em toda a vida, flua em toda a alma, flua em todo o espírito, flua em todo o corpo, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Seja cheio do Espírito Santo, imponha as mãos sobre eles agora em nome de Jesus. Aleluia. Senhoras e senhores, a cruzada que você está assistindo agora foi tirada dos anos 80 e foi parte do grande mover de Deus que tocou todo mundo naquele tempo específico. Se você quiser comprar um DVD desse culto, você pode ver o preço aí na tela e eu garanto a você que vai ser mais uma bênção para você. Foi algo maravilhoso ver o que Deus fazia naqueles anos, quando centenas de milhares entenderam quem era Jesus Cristo e foram salvos. E não há nada nesse mundo que se compare. Você precisa ter um desses em sua casa, um DVD desse culto específico que você está vendo, vai ser uma bênção para você. E eu quero te pedir, por favor, pegue o seu cartão de crédito ou seu cartão de débito e vá ao telefone e faça o seu pedido agora. Nós vamos enviar para você. Nós te amamos e Deus te abençoe. É na cruz que está a sua vitória. Não está na sua carne em si mesmo ou nas suas obras. Confie que estamos pregando a verdade. O pecado foi destruído porque você foi unido com Cristo, levantando-se em favor da cruz. Deus não olha para você, mas Ele olha para Jesus Cristo, que está no seu coração e na sua vida. Sua fonte para o Evangelho. Ou você foi salvo e comprado pelo sangue, ou não. Esta é a SBN.